Esta semana, Ricardo Araújo Pereira declara-se representado, porque se as europeias tivessem sido legislativas, passaria a haver mais 3 partidos na Assembleia da República. João Miguel Tavares confessa-se abstencionista e Pedro Mexia sente-se na fossa. Está reunido o Governo Sombra. Ora então, viva, sejam bem-vindos. No final da semana dedicada à digestão dos resultados das eleições europeias, é disso que vamos tratar detalhadamente neste Governo Sombra, em que o Pedro Mexia vai ser o nosso ministro Ásculo. Isto não dá lá muito bom aspecto. Ásculo. Ah, é Ásculo, tem acento. Ásculo. Sim, é por causa Mas não, continua a não dar bom aspecto. Não. O quê? Sinto-me Ásculo. Sou ministro Ásculo. Sinto másculo. Sinto másculo. Se houver essa elisão. Sim, às vezes. Tipo, logo de manhã. Às vezes? Logo de manhã. Morning wood. Bom, mas depois vai diminuindo ao longo do dia. Quando chegas à noite, nada. Ásculo. Para que não subsistam as más interpretações, Ásculo tem a ver vamos com... precisar. É preciso uma contextualização histórica. Tem a ver com o protagonista destas eleições europeias. Fale-nos de Ásculo, Pedro Mexia. Que foi realmente uma figura europeia, importante na história europeia, que foi Pirro. Pirro, que se notabilizou por ter vencido as tropas romanas na Batalha de Ásculo, em 279 a.C. E curiosamente era uma coligação de tropas contra os romanos, que incluía povos, era uma coligação que só incluía povos com nomes esquisitos, era o para entrar tinham que ter... Eram os atamanos, os samnitas, os tarantinos, os oscos e os epirotas, e estas pessoas... E isso não correu bem porque nenhum deles já existe. E estas pessoas munidas de elefantes carregaram contra os romanos e ganharam a batalha, mas com baixas pesadíssimas. De modo que o comandante militar, o próprio Pirro, disse: mais vitórias como esta eu estou perdido. E daí a famosa expressão a vitória de Pirro, que foi esta semana... Acha que o Dr. Mário Soares também já foi a Ásculo? Bom, isso não sei, acho que com uma certa idade já fez tudo. Mas Mário Soares lembrou esta vitória de Pirro, que foi uma vitória, a vitória do PS, que citando várias fontes, uma vitória de 13,5%, ou um pouco mais do que isso, sobre o pior governo de todos os tempos, um governo protofascista, a coisa pior que nos aconteceu desde o terremoto. O Partido da Oposição ganha por 13,5%. E festeja, às 8 da noite, como disse em boa hora João Miguel Tavares, no Público Online, porque não podia festejar muito mais tarde. E, de facto, foi uma vitória que não durou sequer 24 horas. Mas foi uma vitória histórica, em certo sentido, porque... Foi uma derrota, foi uma derrota histórica. O PS teve uma vitória histórica, porque teve uma vitória, ganhou, mas foi histórica porque, ganhando, é a primeira vez que uma direção de um partido pode ser corrida mas convém, por causa de uma vitória. Para não fazer uma comparação com legislativas ou com outras eleições de outra natureza, comparando com europeias, por exemplo, com as europeias de há 10 anos, de 2004, em que o líder era Ferro Rodrigues, que não foi provavelmente um líder forte, no sentido de que as coisas não lhe correram bem, etc. E o PS teve 44%. 44%. Este líder do PS, depois destes 3 anos de austeridade, de protestos e tudo mais, ganha por 13,5%. E, evidentemente, que a noite das facas longas começou logo com o António Costa na quadratura, com um artigo de Mário Soares, basicamente a excomungar António José Seguro. Terá sido essa declaração da vitória de Pirro que abriu as comportas da contestação a António José Seguro? Ajudou o discurso patético de António José Seguro. Há muito tempo que os opositores a Seguro vinham dizendo que ou a vitória era claríssima, quer dizer, como infelizmente acontece em Portugal e não só,
nós vemos as eleições europeias não como eleições sobre temas europeus, mas como testes para as legislativas que vêm a seguir. Se foi um teste para as legislativas, isto significa que o PS não é, neste momento, uma alternativa sólida. Mas neste caso foi teste para as legislativas por culpa do próprio PS, que fez questão de sublinhar isso. Aliás, António José Seguro andou a apresentar em plena campanha eleitoral as 80 medidas que se propunha quando chegasse ao governo. Portanto, quem fez essa confusão, propositadamente, foi António Seguro. No domingo o PS ganhou, perdeu ou ganhou e perdeu? João Miguel Tavares. Essa tua pergunta só pode ter sido feita na segunda-feira, porque acho que hoje em dia, ou antes das 8 da noite, como o Francisco Assis, hoje em dia ninguém tem dúvidas. Aliás, na altura também escrevi logo um texto a dizer que o vence... Mas eu, tal como Francisco Assis, já tinha isto preparado de véspera e, exato, portanto, já estavas, não é? usei aquilo que tinha preparado. Quer dizer, o derrotado, o grande derrotado é o vencedor. Quer dizer, o vencedor é o grande derrotado daquela noite. Quer dizer, não há a menor dúvida disso. E o inverso também é verdade? O inverso também é verdade. O derrotado também é um vencedor? E isso aí só não é um grande vencedor, mas é vencedor? Não. Isso não acho mesmo. Quer dizer, as pessoas precisam ter... 27%, é verdade que as pessoas... Não é só 27%. As pessoas podem culpar... O Diário de Notícias fez um título de primeira página dizendo que a coligação PSD-CDS comemorou em festa a derrota eleitoral. Não, é um bom sinal para o estado em que está o PS. Não só para aquilo que o atual líder conseguiu, como para as semanas ou meses de tumulto interno que vão seguir. Agora, ter 27%, os dois partidos da direita coligados terem 27%, nunca é um bom resultado. Não, estamos a falar, é evidente que as pessoas podem dizer que há abstenção, mas nós vivemos tempos muito particulares. Nada obrigava as pessoas a ficarem em casa. Nós, mais à frente, haveremos de falar nisso. Mas nós estamos a falar de uma votação que desceu de 2,8 milhões de votos nas legislativas para a coligação, para qualquer coisa à volta dos 900 mil. Estamos a falar de perder 2/3 do eleitorado. O PSD e o CDS levaram uma pancada homérica, mesmo uma pancada gigante. É isso, é uma vitória pírrica e uma pancada homérica. Foi isso. Ainda dizem que os clássicos não têm atualidade. Não estão atualizados. A resposta ao povo de Mário Soares, que efeitos é que tem dentro do PS? Que é o título do artigo que ele publicou o problema do Soares, todos nós sabemos, o Soares é efetivamente um enorme problema para António José Seguro. Quando ele está fora do PS, as pessoas hoje em dia já lhe vão dando algum desconto, mas ele de facto hoje em dia metem-lhe um microfone à frente da boca e ele diz a primeira coisa que lhe passa pela cabeça. Portanto, imaginem se António José Seguro não convocar um congresso, ele seria triturado pelo Soares e por companhia. Já está a ser? Já está a ser, porque, mais uma vez, total inépcia, a sua incapacidade para ver o... Lacão, já vimos ele vai ser triturado. Ele vai ser triturado. Os jogos Soares todos, diz, por exemplo, que o povo português demonstrou uma preocupante indiferença face ao partido liderado por António José Seguro. Nunca diz o PS, exato. Diz o partido liderado por António José Seguro. Ele já estava zangado na campanha eleitoral, não é? Como se viu pela sua recusa de participar nela. E, portanto... Mas participou na do Siriza. Exato, participou na do Portanto, é um vencedor. Apagando aquela coisa, não foi ele que o fez, mas aquela imagem que eles apagam a cara do João Semedo. Desaparece nessa imagem. Nessa foto em que António Costa fez bem em avançar, Ricardo Araújo Pereira? Eu acho que fez bem avançar na medida em que António José Seguro nem ganhar sabe. Isto é uma vitória sem nota artística nenhuma. Não presta para nada. É uma vitória humilhante. É a primeira vez na história que uma pessoa ganha por isso é que Francisco Assis disse que era uma vitória histórica. Sim, exatamente. E realmente não dá para festejar, não é? A direita tem a maior derrota de sempre e eles, e nós mais 3,75. Não é exatamente uma grande vitória e por isso... Não, e foi agravada pelo discurso do Seguro. Quer dizer, porque o Seguro podia ter tido a lucidez de dizer realmente ganhámos, estávamos à espera de mais, mas não. A primeira coisa que ele diz foi uma grande vitória eleitoral. Mas nesta luta do PS vai haver aqui uma coisa bastante interessante e que vai ser, para mim, vai ser muito significativa sobre o que são os partidos. Não sei qual é a experiência de cada um aqui nesta mesa e de quem nos está a ouvir. Eu não conheço ninguém, literalmente ninguém, que ache que António José Seguro, ou que tenha alguma vez achado que António José Seguro é melhor que António Costa. Não conheço, deve haver pessoas, deve haver muitas. Porque não conheces ninguém no PS. Não conheço ninguém, mas conheço pessoas do PS, que não são apoiantes de Seguro, que me dizem
que no PS, essa sensação, nas estruturas do PS, isso não corresponde, ou seja, que o senso comum dos partidos, neste caso é o PS, mas podia não ser, é muito diferente do... É muito comum, é muito diferente do senso comum. Podemos apostar à mesa, Aceitam-se palpites. Podemos apostar à mesa. Seguro vai avançar, vai aceitar o Congresso pedido por António Costa? Eu acho que... É o tabola político. Atenção, eu quero demarcar-me aqui, mas não quero ficar conotado com o que foi dito antes, a expressão noite das facas longas. Isto é uma noite dos canivetes suíços, porque para dar cabo do seguro... Enfim, não é preciso sacar de uma lâmina muito comprida. António Costa já protagonizou uma noite das facas moles. Mas facas moles, sim, protagonizou, porque aparentemente António... Isso aí é que uma expressão que foi dentro do PS é usada. Mas não é prestigiante. Aí é que está, é que aparentemente António José Seguro era o que estava a dizer periódicos. Era o que estava a dizer o Pedro Mexia. Se o país... Bromadários ou... Não, diários. Se o país fosse o PS... Cotidiano. Se o país fosse o PS, o António José Seguro era o maior... mas aparentemente não sei. Mas estás a fugir ao desafio do eu acho que vai convocar o Congresso e depois vai ser muito renhido, acho eu. Vai ser muito renhido porque aparentemente nas cavernas onde vivem aqueles delegados do PS... Aquilo é direto. Não, porque são diretas. São diretas. São os militantes todos que não votam. Tá bem. Mas as federações, as últimas contas, as contas de segunda-feira eram 2/3. Mas se a direção partidária, se a direção do partido convocar o Congresso, deixa de fazer, eu sei, mas deixa de ser essa a lógica. Pode ser que exista um grande grau de vira-casaquismo. Agora, convém não esquecer que António José Seguro é líder do PS porque andou anos no circuito da carne assada. Sim, claro. E conhece toda a gente e fez todos os aliados. Mas agora a carne queimou, pá. Pois é isso, agora vamos ver até... A carne queimou. Sou eu que sou... Eu digo abertamente que acho mesmo que ele não tem alternativa se não convocar o Congresso, mesmo que ele não conseguisse a maioria no Conselho Nacional e que vai perder o Congresso. Eu acho que neste momento ele vai estrebuchar, mas António José Seguro está frito. Mas ele pode convocar ou não o Congresso. Ele pode ou não convocar o Congresso, dependendo, e certamente dependendo das contas que fizer antes. É que o problema aqui, há um lado, e os socialistas, por muito que tenham apreciado a carne assada de António José Seguro, percebem isto. Quer dizer, há alguém aqui a esta mesa que não acha que António José Seguro é melhor, que António Costa é melhor líder que a colégio eleitoral do PS. Mas sabem, podemos fazer pergunta para trás das câmaras. Há aí alguém atrás das câmaras que acha que António José... Está toda a gente a dizer que não, ninguém acha que António José Seguro é melhor que António Costa. João Miguel Tavares, tu conhecias muita gente que achasse que Pedro Passos Coelho era melhor do que Paulo Rangel. Sim, conhecia, por acaso. Mas tu, não é o mesmo campeonato. Pois, não é o mesmo campeonato. Não é o mesmo campeonato. Não, Pedro Passos Coelho não é do mesmo campeonato de António José Seguro. Não estou a falar do campeonato, estou a dizer, há um senso comum, às vezes, dos comentadores ou dos tu estás a um ano de eleições, etc., que não é a lógica partidária. Mas tu podes ser um militante socialista, mas vais perguntar, tia, mamã, em quem é que votava? Ninguém vai dizer, olha, votava que eu gosto mais do Seguro do que do Costa. Não existe. Vou dar 2 exemplos para falar de 2 assuntos que nós falámos muitas vezes aqui no Governo de Sombra, que foi Cavaco Silva dizer que Dias de Loureiro não devia fazer parte do Conselho de Estado e Pedro Passos Coelho dizer que Miguel Gavas não devia fazer parte do Governo. Era óbvio para todos os portugueses que isso devia ter acontecido. E, no entanto, os próprios não o fizeram. Certo, mas portanto, ninguém está a falar em ganhar eleições e dos políticos não é a lógica do senso comum. Aí é que está. Não é a lógica de qual é que me vai ajudar a chegar lá. Falta um ano, eu chego lá mais facilmente com Miguel Galvas ter ficado tanto tempo ajudou imenso. Mas Pedro Passos Coelho. Mas já estava eleito no Governo, aí tu podes ser teimoso. Quando estás numa eleição em que significa que tenho taxa ou não tenho taxa, tu vais votar em quem taxa te dá o taxa. Não é por ideias? Não é nada por ideias. Então é por Ricardo. Eu não queria deixar passar esta oportunidade de felicitar um dos vencedores da noite, que ninguém referiu, e que é Vítor Gaspar. Ele, obviamente, telefonou a Passos Coelho a dizer, vês, 3,75. Eu disse que devíamos ter aumentado mais os impostos. Dava perfeitamente. O Pedro Mexia fica, portanto, ministro ásculo, por causa da vitória de Pirro, e o João Miguel Tavares quer ser ministro da Schadenfreude. Escolhe ser ministro em alemão que bem para que tu falas alemão. Agradar, é mesmo assim que se diz? Para agradar a quem manda na Europa, já que foram eleições europeias? Não é, exato. Palavras alemãs dá sempre jeito, mas não é só porque não existe nenhuma expressão, aparentemente em português, nem em inglês. Não tem legendas, é preciso explicar o conceito. Exatamente. Schadenfreude quentinha, com creme por cima.
Tu praticas muito, tu gostas ou não gostas? Pois gosto. Tu gostas estava a disto? confundir com Apfelstrudel. Não, por acaso, tu consomes muito. Eu consumo muito Schadenfreude. Bom, O Ricardo até uma vez publicou um livro que Continha. se anunciava Como contente contendo- Schadenfreude. Muito bem, é isso mesmo. Então podes explicar então em primeiro lugar. Vá, faz É lá de jeito. é um termo surpreendentemente inventado pelos alemães que significa uma pessoa alegrar-se com, digamos, a desgraça dos outros. É isso, E basicamente. quem é que ficou satisfeito com a desgraça de quem? Não precisa, quer dizer, quem ficou muito satisfeitinho, como é óbvio, como nós já aqui falamos, foi Pedro Passos Coelho e Paulo Portas e tudo isso, transformaram a tal derrota histórica num semi-consolo. Agora, é um erro, eu acho mesmo que é um erro tremendo alguém achar que, bom, assim nós vamos conseguir chegar lá. Se Costa passar para a frente do PS, acho que o PSD, com altíssimas probabilidades, perdeu as próximas eleições, porque este resultado é um resultado péssimo e também convém não esquecer isso, não é? No meio deste frenesim todo, é verdade. Eu propriamente que tenho muito a gozar com António José Seguro, agora, Portas e Passos Coelho não têm maneira de sair bem disto. Portanto, são 2/3 o de votos PS perdidos. ganhou, mas perdeu. Sim. A coligação PSD-CDS, apesar de derrotada, festejou. Sim. No campeonato, mas é tudo Que campeonato. licenciatura é que é preciso o PSD tirar? ganhou e ganhou mesmo. Que é uma coisa... Que licenciatura é que é preciso tirar para perceber estes paradoxos da política, É muito Ricardo? complexo. Ganhou mesmo. Isto é mas também não engenharia? deixa de ser engraçado. Não sei, mas é mesmo muito complexo perceber estas eleições europeias. Tenho muita dificuldade desde o início. Eu mesmo antes mas já na campanha eleitoral, era muito difícil perceber na campanha eleitoral que se tratava de eleições europeias. Sim. Depois, eu quando vi o Cavaco a dizer apelo a todos os portugueses para que amanhã vão votar, pensei logo, vem aí a maior abstenção de sempre. E foi mesmo. Mas teve um dia de praia esplendoroso. Não teve, aí é que está, é que nem havia futebol, Jogou o nem Benfica. nada, não havia nada. E é por isso que eu digo, pôr um homem que nunca usou um cravo a apelar ao bom funcionamento do regime saído da eleição, da revolução do escravo. Não sei se é boa ideia. Se tu achas que é boa ideia, tudo bem, mas os factos estão comigo. Mas o problema dele não é o cravo. Devíamos trazer o homem do gongo da amiga Olga para fazer o gongo da demagogia. Era o que Essa faltava. frase merecia um gongo tão Era o que grande. faltava. Agora não se podia dizer que o Cavaco... Bom, Se a coligação de direita teve 27,7%, que é o pior resultado de sempre nas europeias, quanto é que podemos imaginar que o CDS teria tido nestas eleições se tivesse ido sozinho às urnas? nós sabemos, só para situar o teu comentário, sabemos que o CDS elegeu metade dos eurodeputados do MPT, não é? Exatamente. Do MPT, elegeu metade dos do MPT. Elegeu um deputado, só conseguiu ter o segundo deputado num lugar que seria dificilmente elegível. Um dos vencedores da noite foi Paulo Portas, porque conseguiu escapar a uma grande e humilhante derrota, porque o CDS era capaz de ter ficado reduzido à expressão do Ninguém vai saber isso. bloco. Não é possível Ninguém vai saber isto. O que se vai saber é... Eu estou convencido, já disse isto aqui na altura, e é a minha sensação duradoura, é que as pessoas o eleitorado CDS não se vai esquecer facilmente do episódio do irrevogável. Tenho a sensação que foi uma jogada de Paulo Portas que Está a contrariar o professor José Gil, que não Pedro é Mexia. fácil de apagar. Acerca da não inscrição. Inscreveu-se. Não seria capaz, não tenho sequer vocabulário para contrariar pessoas de Gil. Era o que faltava. Agora as pessoas do CDS inscrevem. O resto do país todo não inscreve. Mas inscrevem. Não inscreveram. São mais ressentidas. Não inscreveram a cruzinha. Não inscreveram a cruzinha, porque eu acho que o CDS, tanto é assim que no rescaldo das eleições veio logo o CDS reuniu-se e disse logo, nas próximas legislativas vamos em coligação. Porque já sabem que está mal. Não sei, e ainda por cima, sendo as próximas legislativas já provavelmente sem Paulo Portas, a líder do CDS. Então, o que é que tu sabes? Conta-nos lá.
Sei o que toda a gente sabe. Certeza? Não sabes mais do que toda a gente? Sei mais do que toda a gente. Achas que ele vai sair para a Europa? Sei mais do que toda a gente, mas não estou a dizer mais do que toda a gente sabe. Eu faço uma distinção entre o que sei e o que digo. Já sabemos porque é que o... esconde-nos informação. Mas vocês veem, eu pensava que isto só acontecia na quadratura do círculo, quando alguém dizia, agora, não, eu sei muito sobre... Não, sobre este assunto eu agora não Isso falo. só falo nos órgãos internos. Isso é verdade. Tu só falas com os teus órgãos internos. Eu falo às vezes com os órgãos internos. Algumas. Já sabemos porque é que o João Miguel Tavares foi buscar a palavra Schadenfreude para criar um ministério e é agora a vez do Ricardo Araújo Pereira instituir o Ministério do Gauchismo, da palavra francesa gauche, que quer dizer esquerda. Negativo. Então. Carlos Vaz Marques. Negativo. Essa é a palavra gaucha, a palavra portuguesa gaucha De Manuel Luís. de Manuel Luís, porque E o que é que o Manuel Luís Gaucha tem a ver com isto? tem a ver com o facto de um dos mais proeminentes colaboradores do seu programa ter sido eleito para o Parlamento Europeu. Vamos finalmente deixar de falar dos losers e passar a falar de quem ganhou. Ora, aí está. Marinho e Pinto. Não é Marinho? Não é Marinho. Já tive a oportunidade para me pronunciar mas sobre. Não é Marinho, mas é há várias... Não. Divide-se a doutrina. Duvido Mas muito Cavaco que seja também Marinho. era I Silva e perdeu o I. Também Era perdeu isso. isso. Perdeu a Silva. copulativa. Era, no início era que Sim. perdeu a copulativa Vai-se pelo perdendo. caminho. Vai-se perdendo a copulativa, isso Isso é é verdade. normal, Mas, isso acontece. mas, enfim, não sei se eram só. Se havia pessoas que diziam I Silva, mas ele não é na Mas verdade é na I verdade. Silva. Não, mas quando apareceu Eu lembro era desse, Cavaco e Silva. Cavaco e Silva. Era referido e era tinhas um Foi há apresentado muito como tempo. Eu Cavaco e tinha um, Silva. não, mas. Tu tinhas um Ricardo de Araújo Toda a Pereira. gente se borrifou no D e fizeram muito bem. A tua Fizeram- partícula mas tu caiu. não tens mesmo Uma isso. partícula, assim. Ficaste sem partícula Mas nunca teve cedo na tua copulativa. carreira. Não, nunca tive copulativa. Mas tens mesmo de no teu bilhete de identidade? Tenho no meu bilhete de identidade, tenho. sério? Tenho. Não sei Que porquê. coisa. Porquê? E depois algum dia, como é que tu podias ter feliz no PCP com um D no nome? Marinho e Silva define-se como um homem de esquerda, isso é capaz de lhe Marinho agradar, e Pinto. Ricardo Araújo Pereira. Marinho e e Pinto. Carlos, atenção, eu defino-me como um homem bonito que sabe cantar muito bem. Por isso cada um define-se como quiser. E Marinho e Pinto define-se como Quero trautear esquerda. qualquer coisa para podermos Não, tirar obrigado. Mas define-se como homem de esquerda, mas é uma esquerda, vamos lá ver, é uma esquerda do entroncamento. Porque Agora é que vão surgir os e-mails. uma Alô, entroncamento. Há 7% dos nossos espectadores que estão... como aquelas cenouras que têm... Não, 7 votaram em Marinho Pinto e os outros 7 são do entroncamento. Portanto é 14 logo ali. Mas dos fenómenos do entroncamento. Sim, é de fenómenos do entroncamento. Mas é que isso já não está na memória Já não popular. está. essa Não está. Está, ainda está? Na memória popular, na que eu frequento sim, mas eu frequento uma memória mais popular do que a vossa. Memórias é que tu frequentas? Então sou alentejano, a minha memória é muito mais popular do que estes burgueses lisboetas. A mim barram-me sempre à porta nessa memória quando eu a quero frequentar. Bom, ele Então é um uma esquerda fenómeno do que é entroncamento. cavernícola quanto à questão dos homossexuais, é uma esquerda que define um criminoso que é detido e condenado por vários delitos, como extorsão, etc., e define-o como um preso político, só porque ele tem a característica encantadora de ser nazi. Enfim, é uma esquerda estranha. Mas é uma esquerda com memória. Porque é um homem que se lembra de ter nascido. Lembra-se desse Sim, eu lembro, sim. Quando ele descreveu o parto. Sim, descreveu o parto. É um homem que nunca esquece. Não. Mesmo quando ele não tem memória. Lá está outra a contrariar o professor José Gil. Pois, lá está. Está tudo a inscrever. Eu lembro-me disso. Era a propósito da adoção, Os da portugueses coadoção. desataram a inscrever à maluca. Sim. Fica a nota para uma adenda ao livro do professor José Gil. Estudar atentamente Marinho e Pinto. Marinho Diz. e Pinto é a prazo um aliado do PS, João Miguel Tavares. Quer dizer, depende de qual deles, se o Marinho ou se o Pinto, porque de facto há dois. Eu acho que é para isso que serve a dois? copulativa. Não há dois. Não, há dois não temos de esquerda e direita. Existe o Marinho à esquerda, parece de Nos esquerda. costumes, ele não está à esquerda. Grande defensor de José Sócrates, que aliás retribuiu na noite das eleições, não sei Disse se que ele repararam. tinha um pensamento sofisticado. Que é, Exatamente. façam uma lista de 1500 palavras que vos ocorrem. 1500 para o adjetivos discurso para- de Marinho Oh, Pinto, meu amigo, está ali a pagar sofisticado. amor com amor se paga, não é? Está ali a pagar alguns Por favores do passado. exemplo, chegar à bastonária da Ordem dos Advogados, qual é uma boa maneira de pôr a justiça em ordem a funcionar? Advogados contra juízes. É óbvio, é a solução óbvia, é pôr os operadores judiciais às surras. Quer dizer, que podem dizer que o seu coração está à esquerda, mas o seu discurso, boa parte do seu discurso público, é um discurso muito de direita, não é fácil classificá-lo.
Mas é um discurso de protesto? Pois, ninguém sabe. Porque, vamos ver, qual era o programa eleitoral do MPT? Alguém foi confirmar. Quer dizer, ele ganhou porque... É um grilismo com canudo. MPT, Marinho e Pinto da Terra, não é? Mas tu foste mesmo ler o programa do MPT? Tu fazes as coisas mais... O MPT não existe. O MPT é uma barriga de aluguer. Atenção que o segundo também foi eleito. Está bem, mas o MPT teve 0,6 nas últimas eleições. Eu sei porque eu votei MPT há 4 anos. Mas ele não precisou de comprometer ideologicamente. É um precursor de Marinho e Pinto. Quê? Fui precursor, ok. Estava a tentar conjugar este verbo. Precursei. Bom, eu votei quando eles tiveram 0,6%. O que é que Marinho e Pinto traz de novo à política portuguesa, Pedro Mexia? Estás sempre no momento errado. Estou sempre no momento errado. Mas desta vez ganhei, já lá vamos. Já vamos, sim. Traz a eleição da conversa de café. O discurso de Marinho e Pinto, eu ouço todos os dias. Eu estranho como é que Marinho e Pinto não teve 70%. Porque as coisas que Marinho e Pinto diz... Sempre a transformar uma vitória numa derrota. As coisas que Marinho e Pinto diz sobre o país, a classe política, não sei o que mais, é aquilo que eu ouço todos os dias, a toda a hora. Portanto, aquilo é totalmente o discurso antissistema mais mas é um europeísta. Comum. O que é estranho. Sim, mas a questão da europeia, infelizmente, não teve em discussão. Tá, Marinho e Pinto é um candidato... Isso paga todos mas os eu outros. acho que ele é um candidato presidencial. Vocacionado para outros voos, todos não é? os populistas. É bom dizer isso. Sim, Isso paga todos os populistas. Eu já vou falar disso. No sentido em eu já vou falar que... disso. Eu já vou falar disso, é um dos outros temas, claro que sim. Não estou a compará-lo com os partidos extresmistas, nem... Comparaste com o Grilo? Com o Grilo, sim. É um candidato vocacionado para outros voos políticos, acho que é no sentido que é um candidato cujo estilo passa pelo destempero verbal. E isso não me parece que seja uma plataforma política interessante. Nem para bastonário, nem para eurodeputado, nem para Presidente da República. Acho que ele pode ter um resultado interessante nas presidenciais. Acho que pode ser um não na parte disparatada. Acho que pode ser o próximo Fernando Nobre. Isso é uma coisa que as pessoas devem aspirar. Que tem uma porcentagemzinha, mas não vai a lado nenhum, não é? Sim, claro, não vai ser eleito Presidente da República. Não, ainda bem, porque promete assustei-me. Mas antes disso, ainda irá às legislativas para afirmar o MPT talvez, capitalizar? Vamos ver. Ele próprio não sabe muito bem, acho que o que é que vai fazer com esta vitória. Para além do outro senhor, do segundo da lista, que nunca deve ter... Já devia ter coisas combinadas para o ano todo. Deve estar a fazer a agenda à maluca agora. Isso é o segundo e o terceiro, porque aparentemente Marinho Pinto vem para moralizar a política, dizendo este cargo para o qual eu acabei de ser eleito, em princípio vou-me borrifar nele, porque agora tenho legislativas em breve e presidenciais a seguir. E, portanto, é possível que o terceiro tenha de fazer as malas também. O Ricardo Araújo Pereira fica, então, ministro do gauchismo. Estão entregues as pastas ministeriais por esta semana, mas vamos continuar ainda a falar de eleições europeias, naturalmente, e ainda com o Ricardo Araújo Pereira, que, depois de ver os resultados eleitorais, se sentiu representado, mas o partido que o Ricardo apoiou publicamente não conseguiu eleger nenhum deputado. Sim, e há quem relacione as duas... Os dois factos. Os dois factos, sim. Sempre que eu apoio alguém... Então, mas sente-se representado sem ter representante? Não, representado no sentido em que houve aqui uma paleta maior de escolhas em que as pessoas votaram e que houve aquela tentativa de reproduzir, de transpor estes resultados para umas eleições legislativas. O que está a pensar nas legislativas. Sim, mas obviamente que esse exercício não pode ser feito, não é? Mas se... Por isso vamos fazê-lo. Por isso vamos fazê-lo. Se fosse feito, havia mais... Mas não houve verdadeiramente esse largamento, tirando no caso do LIVRE, porque não, e o PAN, nas últimas, esteve à beira de eleger um por Lisboa. Sim. E o MPT é um Mas com estes resultados, se estes resultados fossem transpostos para legislativas, passava a haver mais três partidos na Assembleia da República. Isso é, claro. E em quase todos os países, por exemplo em Espanha, aconteceu o mesmo que está a acontecer cá, que é o encolhimento das forças do centro-esquerda e do centro-direita, e um aumento dos pequenos partidos, quer à esquerda, quer à direita. Achou promissor o resultado do LIVRE, Ricardo? Lá está, é daquelas coisas difíceis de perceber, é muito difícil perceber estas eleições, porque o LIVRE... Promissor, não quer dizer Sim, pois, exato, o LIVRE, o cabeça de lista do LIVRE, que era o Rui Tavares, não foi eleito, e portanto não podemos dizer que foi uma vitória.
Por outro lado... 70 mil votos é muito bom. Por outro lado, teve Muito uma bom. votação bastante expressiva, sendo que em Lisboa ficou à frente do Bloco, o que é uma coisa bastante, lá está, promissora, sim. E é isto. Parece-lhe que é salutar, em termos democráticos, isto de poder haver mais partidos na Assembleia da República? Ou, pelo contrário, isso é um problema? Antes de responder, deixa-me só dizer uma coisa sobre o LIVRE. Na quadratura do círculo da noite eleitoral, António Costa referiu 2 vezes Rui Tavares. Só queria deixar esta... Achas que é um... Duas vezes. Estão-se a Uma plataforma de entendimento em curso? Uma vez era Mas análise existe uma- política, a segunda já era amor. Não, sim. Mas eu acho que é público que eles se dão bastante bem. Sabem que eu, de certa maneira, eu agora posso admitir publicamente, não é? Que eu votei no LIVRE. Sim, agora já não prejudicas Agora o já não partido. prejudico o partido. Eu votei no LIVRE, que é só para verem como eu sou um gajo esquisito. Não é que eu concordo com nada do que eles dizem, mas Eu acho já que- tinha percebido, não é? Estão as pessoas a pensar, nunca tinha pensado nisso. Eu votei no LIVRE, não foi por, não Não é é por porque concordar. concorda com o que ele diz? Não, eu não concordo com praticamente nada do que ele diz. Então- Então é isso. Mas há um aspecto Então é essencial. isso. É um normalmente o partido- que norteia o meu voto também. Não, Leio os não. programas todos e digo, É um partido. qual é aqui aquele com o qual eu concordo mesmo? Não, é isso. Mas eu concordo com eles numa coisa que eu acho que é essencial para o regime, e daí o Sim, meu, é o meu verdade, voto, que é é verdade. um partido que surge à esquerda com vontade de se coligar. É isso. Isso é tão importante, é muito mais importante do que o meu voto, certamente, nesta nossa direita fuleira que a gente tem neste momento. E se o Costa for o novo secretário-geral do PS, pode haver um alargamento a esse espaço, nomeadamente do LIVRE. Parece-lhe que pode haver uma variação significativa nas próximas legislativas em relação aos resultados destas europeias? Pedro Mexia? Pode haver pelo seguinte, em relação a estes 3 partidos em concreto, porque os outros não são muito relevantes para esta conversa, no caso do MPT, os votos foram em Marinho Pinto. Portanto, se ele se candidatar outra vez, pode ter outra vez este resultado às legislativas. Se não se candidatar outra vez, o MPT não existe, não tem expressão eleitoral. Acho que o LIVRE pode realmente, sobretudo em Lisboa, que é um partido claramente urbano, li alguns que, pelo menos na fase em que isso foi anunciado, que o LIVRE tinha 100% os seus militantes eram 100% licenciados. Portanto, é um partido com uma representatividade muito, muito particular. E, portanto, acho que o LIVRE pode ter pelo menos um deputado. O PAN já esteve quase para ter um deputado da última vez. Portanto, o PAN não elegeu um deputado por uma unha negra. Portanto, na verdade, este alargamento do espaço eleitoral não é assim também tão abrangente com isso. Sendo que em legislativas, número 1, não vai haver 66% de abstenção. E número 2, as pessoas votam útil, coisa que não fazem nas europeias. Mas número 3, que é um aspecto muito importante, é que isto é esticos do tanto dedo. mais impressionante quanto não houve uma cobertura mediática decente de nenhum destes exatamente. partidos. E Estes isso partidos leva- foram eleitos à margem do sistema mediático português. Bem, E isso não vai acontecer nas legislativas. Não se pode, Comigo. isso não se pode dizer. As televisões estão de fora. Isso não se pode dizer. Isso É, leva-me- evidentemente. Isso- Quando estás a falar de jornais, isso não é se claro pode- que não. isso não se pode dizer. Mas do no LIVRE. caso das Isso não televisões, se pode não dizer tiveste do- debates, isso é uma coisa importantíssima. Não pode dizer que o LIVRE foi subvalorizado Não, pelos isso mídias. leva-me ao número Não 4. havendo debates, sim. Número Não quatro. havendo Número debates, quatro. sim. Número 4. Eu tirei a senha no quadro para dizer justamente o seguinte. Atenção, o LIVRE fez... Sabes quanto é que custou a campanha do LIVRE? 15 mil euros. Não, também, mas- O LIVRE tinha um cartaz no Saldanha. Eu sugeri ao sei. Rui Tavares Se queres falar, arranja um número. que ele fizesse um cartaz itinerante. Hoje no Saldanha, amanhã no Recio, depois da manhã no Porto, porque era só um. Até o PAN. Há umas sanduíche. Exato. O PAN. Não, mas o PAN tinha cartazes por Lisboa e até proeminentes, porque o cabeça de lista era muito parecido com o Shrek. Parecia e apelava, por exemplo, ao voto mais jovem, não sei o quê, por causa O disso. Shrek não era um animal, pois não? Não. Era um Espécie de... É um ogre. ogre. É isso. Um ogre não é um Por isso animal? legítimo, por isso é legítimo. Mas... Não, um ogre não. E é um Mas- ogre bom. Mas atenção, o LIVRE servia Não é. para quê? Servia para ver se há ou não uma fatia de eleitorado que deseja uma esquerda que, sendo firme a fazer oposição, Acabou a campanha eleitoral, não temos, é portanto, o inconsequente, Ricardo não é Araújo inconsequente. Pereira Essa é a parte importante. Mas é. representado. Que cheiro-lhe O João importante, Miguel fomos logo para Tavares outro. Sim, declara-se sim. abstencionista. Estamos todos de acordo nisso. Foi um dos 66% no domingo Não, passado. Não, então acabei de dizer que votei no pá. LIVRE, com Então- todo o orgulho. então Eu diz que és sou um abstencionista? dos semi-vencedores da noite. Chega aqui a dizer, sinto-me abstencionista. Não, eu sinto-me abstencionista para defender os abstencionistas. Porquê? Quando eu escolhi este tema ainda não sabia que o Pedro Mexia tinha se abstido. Senão eu não vinha para aqui defender Pedro Mexia. Ele defendia-se sozinho.
Mas porquê? Porque eu consigo compreender que haver este nível de abstenção não é uma coisa extraordinária para a democracia. Do Sr. Primeiro-Ministro, do Sr. Presidente da República. Não, esse jogadinho é um bocadinho irritante, porque, na verdade, eu consigo perceber, claro que é melhor as pessoas votarem e participarem e tudo isso, mas, vamos ver, também pode ser como na Grécia, onde o voto é obrigatório, e o facto das pessoas serem obrigadas a ir às urnas dá-lhes para votar no Syriza, que ainda já não é brilhante, e na Aurora Dourada. Isso não é um argumento, as pessoas votam quem quiserem. Votam, não é isso, mas eu gosto que o descontentamento se possa exprimir não indo às urnas. É preferível que um contentamento se exprima não indo às urnas do que depois se exprima nas urnas em partidos extremistas. É uma coisa que eu cá tenho. E, portanto, os abstencionistas devem não quer dizer que sejam alienados, não quer dizer que sejam pessoas aliadas. E mesmo que digam, por mil razões, porque que se calhar cada abstencionista tem uma razão para lá não ir. Aí é que está, é que não consegues interpretar. Interpretas uma coisa, interpretas que apesar de tudo significa que as pessoas dizem, epá, isto realmente está mal, uma vergonha e tal. Mas ainda vivemos em democracia e o essencial não está posto em causa. Não há um perfil típico do abstencionista. Não há. João Miguel, aí é que está a questão. Se o absolutamente essencial estivesse posto em causa, tu ias lá. É a segunda vez que me abstive. Eu abstive-me pela seguinte razão. Estas eleições eram eleições europeias para o Parlamento Europeu. Eu li o que é que os partidos, sobretudo os da minha área política, diziam sobre a Europa, não concordei, não fui lá. É só isso. Se assim ninguém vota. Não, vota o João Miguel Tavares. Não concordo. João Miguel é o contrário. João Miguel, não concordo, vou votar. Exatamente. Aí é que está o problema. O livro, por exemplo, para ver como eu sou desportivista. O LIVRE e o PC eram praticamente os únicos dois partidos que tinham uma plataforma europeia realmente convincente. Mas convincente no sentido de não terem convencer. propostas, de terem ideias. Não convincente, não são as minhas. Sim. Porquê que tu não fazes como eu? Que é votar em quem não concordas? Mas não há uma linha num testamento familiar que diz que se tu votares no PC ou no LIVRE não recebes nada. No livro não. Quando é que achas que foi feito o testamento? O problema resolvia-se, como diz o professor Freitas do Amaral e Marcelo Rebelo de Sousa, instituindo o voto obrigatório, este problema da abstenção? Mais depressa com a atribuição de prémios, como automóveis. Olha que bem visto. Tu devias ter feito essa proposta. Fiz em sede própria, se aquilo das faturas, estás a perceber, aquilo das faturas aplicado ao... parece que resultou com os Audis. E aplicado às eleições, fizeste essa proposta, então... Tinha que ser um carro melhor, não é? Porque as pessoas não vão... É muito mais... É um sacrifício maior a pessoa deslocar-se e olhar para aquele boletim e dizer... agora escolher um. Mas o problema da abstenção é difícil de interpretar. Lá está, cada pessoa... Uma pessoa que vota branco, a gente, mesmo que vota nulo, a gente sabe o que é que ele está a querer dizer. Em geral, esse sabe as pessoas que estão a contar os votos na mesinha ficam esclarecidíssimas. Às vezes não está no dicionário a palavra. Não está, mas percebe-se, é como a poesia. É o voto nulo é como a poesia, tira-se pelo sentido. E às vezes até pela música. Havia os boletins de voto com um quadradinho a mais Jorge Jesus, apareceram vários na net. Aí está, mas isso para mim não é nulo. Sociais. Isso para mim não conta como nulo. Isso para mim é um grupo parlamentar importante. Agora, lá está. O abstencionista é sempre difícil de interpretar. E quando nós vemos, eu não conhecia grandes abstencionistas, agora vejo Pedro Mexia e eu estou farto de tentar decifrar Pedro Mexia e não consigo. Li os livros todos. Significa sempre a minha vida é mais importante do que isto. O que significa que isto, pelo menos, não põe a vida das pessoas em causa. É isso, Pedro? Eu já expliquei porque é que eu não votei. Eu não votei porque o líder da... Mas esse argumento não é válido. Porquê que não foste votar no livro? Atenção, o líder da coligação da minha área política é federalista. Should I say more? Para falar em uma língua europeia, pan-europeia. Está esclarecido o abstencionismo do João Miguel Tavares, que é um abstencionismo teórico, e só para trazer o assunto à baila. Ainda bem. Estranhamente, o Pedro Mexia, quando estamos a falar de umas eleições europeias, quer falar dos resultados no resto da Europa. É verdade, eu tenho essa mania de comentar assuntos europeus e propostas europeias. É uma particularidade. És um chato. Sente-se na fossa. Na fossa porquê? Não, mas atenção, na fossa cética. Porque há uma fossa entre a fossa cética com C e a fossa cética com S. Porque eu vi, há 140, dependendo das contas, partidos que estão a ser apresentados, foram alguns que já existiam no Parlamento Europeu, outros que viram as suas votações muito reforçadas e que estão a ser identificados por muitos comentadores como usando indistintamente a palavra
populista, eurocético, radical, fascista. Ora, esses partidos, só para falar dos partidos que são geralmente conotados com a direita, porque eu não sei porque é que se há de excluir o Syriza da Grécia ou o Podemos, que é um belo nome para um partido espanhol, dessas contas. Há partidos que são céticos e há partidos que são da fossa cética. Há um partido nazi alemão... Fossa cética é com C. Com C. Há um partido nazi alemão que é... Não, com C não, com S. Com S. Há um partido nazi alemão cujo cartaz é o candidato numa mota e o slogan é "dá-lhes gás". Isto é um partido nazi alemão. E depois há partidos, como por exemplo a Alternativa para a Alemanha, na Alemanha, que teve agora representação no Parlamento Europeu, que é um partido absolutamente equilibrado, é um partido crítico do euro, etc. Não se pode comparar, por exemplo, estamos a falar do Marinho Pinto, que eu sou muito crítico do Marinho Pinto, mas não o comparo com o partido da extrema-direita da Hungria, ou com a Marine Le Pen, que ganhou as eleições em França, ou mesmo com o UKIP na Inglaterra, que é um partido, digamos, isolacionista, mas que não é um partido fascista no sentido próprio do termo. Também por isso é que esses partidos todos têm muita dificuldade em se reunir e coligar. Não, a minha esperança no Parlamento Europeu. A minha esperança é que acho que foi nos anos 20, ao final dos anos 20, nos anos 30, não sei bem, eu já contei esta história aqui uma vez, talvez nas últimas europeias, houve uma internacional de partidos nacionalistas, quando o nacionalismo estava a crescer na Europa. E houve um congresso e percebeu-se que metade daqueles partidos queria expulsar os cidadãos dos outros, portanto, o Partido Nacionalista Alemão queria expulsar todos os romenos da Alemanha. Quer dizer que não há futuro para o nacionalismo internacionalista? O nacionalismo internacionalismo em geral não vai muito longe e, portanto, temos alguma esperança. Agora, há partidos ali, como a Alternativa para a Alemanha e outros, que são partidos que são céticos no sentido de que têm uma opinião diferente sobre o euro-otimismo bacoco que tem dominado os assuntos europeus. A questão é que este tipo de partidos, normalmente, quando se congrega, não é numa internacional. Este tipo de fenómeno chama-se Circo-Chen e normalmente integra vários fenómenos. Mas é importante o que aconteceu em Itália, em que o Renzi, o Sr. Hollande, é verdade, aquela grande esperança que nós assistimos, cuja eleição nós assistimos ao vivo, 14%. Mas foi bom em Itália. Em Itália Renzi foi o único primeiro-ministro em funções. Não, o primeiro-ministro em funções não foi. Da esquerda. O único partido de esquerda a ter, com ligação ao poder, a ter... Curiosamente, a senhora Merkel ganhou folgadamente, etc. Pois, teve 36%. Houve vários casos. Sim, mas foi bom. Mas de esquerda. Foi muito bom. Sim, de esquerda. Sim, talvez nos países mais pequenos, não sei bem. Mas dos países relevantes, dos países grandes, sim. E foi muito bom o facto de ter ficado a 20 pontos do Beppe Grillo. Mas estas votações expressivas dos céticos na Europa, vês como um voto de protesto episódico ou como qualquer coisa de estrutural e uma vaga de fundo nesse sentido? Eu temo que não seja episódico, porque a questão do euro é muito importante nesses países. Porque, enquanto em Portugal, qualquer pessoa que não seja mal intencionada olha para o seu passado e diz: nós ganhamos imenso com a Europa. É uma evidência. As pessoas recordam-se como é que nós éramos há 20 anos. Isso não é claro se tu fosse um cidadão holandês, inglês ou francês. Em que as pessoas realmente olham para trás e perguntam: mas o que é que eu ganho com isto? E nos países em que essa pergunta é uma pergunta legítima e onde não é fácil responder o que é que ganhaste com isso, esses ceticismos podem ter vindo para ficar. Consegue perceber o que é que faz com que haja 1 em cada 4 eleitores franceses, 25%, a votarem num partido que tem um candidato a dizer que o problema da imigração se resolvia com o vírus do ébola, Ricardo? Carlos, eu não percebo os franceses desde É indício, foi o Jean-Marie Le Pen, não foi? Foi Jean-Marie Le Pen. Mas que era candidato. Estava nas listas. Candidato a Marseille. Eu não percebo os franceses desde a Linda de Sousa. Quer dizer, que sabe-se lá, alguém vai na cabeça deles. Saúdo este súbito interesse pela microbiologia, mas... Para a frase nunca tinha sido dito em televisão. Não, mas além do vírus, houve... Cá em Portugal também, aliás, foi o tema central
eu tive com atenção à campanha e foi o tema central da campanha. Eu vi-vos também. A questão de saber se isto foi a discussão europeia destas... Vírus Sócrates. Se é ou não legítimo chamar vírus ao PS. Foi a discussão destas... Mas não foi conclusiva. Não foi conclusiva. O debate não foi conclusivo. E tenho pena. Mas houve ainda um contributo para uma conversa, digamos, parva, que foi quando Juncker, que também ganhou, foi um dos vencedores, disse no seu Twitter, pôs um tweet que dizia: atenção, para mim as pessoas são tão importantes como as capitais. E ele estava a tentar ser simpático. Atenção. As capitais ou os capitais? Os capitais, porque se os capitais têm livre circulação, as pessoas também devem ter, pois elas são tão importantes como as capitais. E ele venceu. E provavelmente vai ser o Chama o homem do gol. sucessor de Durão Barroso. Aliás, já estamos na altura dos decretos. Digno sucessor de Durão Barroso. Estamos na altura dos decretos e o Pedro Mexia decreta a boa nova. Que não é boa nova. Eu não gosto muito de saudar intenções, mas o Papa Francisco disse o que é sabido, que a questão do celibato dos padres não é um dogma, o que não é novidade nenhuma, a gente sabe que não é um dogma, mas mostrou alguma abertura para falar nesse assunto e eu não tenho uma posição, quer dizer, acho que não há problema nenhum em acabar com o celibato, no sentido em que há vários ministros, há vários sacerdotes casados noutras religiões cristãs, noutras confissões cristãs e não são menos dedicados por causa disso. Acho que fazer isso por causa da crise das vocações parece-me uma má razão. Mas, enfim, acho que é um assunto que se pode discutir. Acho que há assuntos que são indiscutíveis, a não ser que não se seja crente. Mas esse é um assunto em que se pode discutir, que se deve discutir e portanto, como anúncio é positivo. Agora só uma nota, eu não sendo cristão, acho que isto levanta de facto um problema, porque os padres que passem a conhecer por dentro o que é o casamento vão ter algum pudor em fazer isso às outras pessoas. É uma questão de caridade cristã, não é? Não vou... O João Miguel Tavares decreta o Essa da Amadora. O Essa da Amadora. Quem é o Essa da Amadora? O Essa da Amadora é Jorge Jesus, portanto, pelo que aprendi hoje aqui, um dos homens mais votados nas últimas eleições. Ele disse que não precisava de ser o Essa. Exatamente, ele disse que não precisava de ler essa de Queiroz, que a especialidade deles é outra. E eu fico contente que ele continue a praticar essa especialidade no Sport Lisboa e Benfica, como foi anunciado esta semana. Finalmente, Ricardo Araújo Pereira decreta Portugal! É isso mesmo. É? Porque antecipo já falta pouco para nos transformarmos todos foi comovido com o hino. Em trogloditas Tu não, pá. Eu não, eu risco na seleção. Prefere o João do Mar ou Beatriz do Castelo? Eu dedico todo o meu fanatismo ao clube. João do Mar e Beatriz do Castelo... São as mascotes, não é? São as mascotes do... São dois bonequinhos tipo Teletubbies. Exatamente. E gosta? E que parece que estão a jogar polo aquático. E acho sobretudo interessante haver esta referência ao mar e aos castelos, porque é muito raro a gente... Parece um discurso do Presidente da República. Exato, é muito raro, é tão raro. É dele. Nós irmos a um Mundial e apelar-se à história e tentar-se confundir, sei lá, os grandes feitos históricos como os descobrimentos, etc., com aqueles 11 rapazes que estão a pontapear aquele esférico. E com dificuldade. E alguns com dificuldade, sabe Deus com que dificuldade. Pronto. E, portanto, saúdo o aparecimento quer da Beatriz do Castelo, quer do João do Mar. Sobre o qual tens opiniões. Tenho opiniões sobre João do Mar, sim. João do Mar, sobre... E o que é que Marinho e Pinto teria a dizer sobre ela? Não sei bem. Lá vai o prémio e ele Está concluída mais uma análise da semana. 2 a 8 dias, à mesma hora, novo Governo de Sombra, Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira. Tenho a mesma opinião sobre a Beatriz.